Olá pessoal, bem-vindos de volta. Essa é a nossa aula 9 da nossa unidade 4. Essa aula foi dividida em duas partes, então nós vamos começar agora a parte 1. Nós estamos agora nos domínios da metáfora, né? Então, tudo que a gente já tinha discutido anteriormente da semântica cognitiva, daqueles postulados básicos, a gente incorpora agora nessa aula sobre metáfora. A metáfora é uma velha conhecida de vocês, de todo mundo que já passou pelo ensino fundamental e médio, porque é uma das figuras de linguagem mais estudadas nos livros escolares. Só que aqui, nos domínios da semântica cognitiva, nós temos um enfoque diferente. E é sobre isso que eu quero chamar a atenção de vocês. A metáfora, na semântica cognitiva, é tratada como uma projeção de domínios conceituais estruturados ou ainda modelos cognitivos idealizados, que nós vamos começar a chamar de MCI, para ficar mais fácil, né? Que projetam parte de um domínio em um outro. Um exemplo clássico, né? Este homem é um leão. O que é que existe no domínio leão que pode ser projetado no domínio este homem? Percebe? Dois domínios, você tem elementos, propriedades desse domínio e você projeta no outro domínio. Dessa forma você cria a metáfora. Vamos ver no nosso slide aqui. A ideia central é que, para falar ou pensar sobre certos domínios, que vamos chamar de domínios-alvo, valemos-nos da estrutura de outros domínios, que são os domínios-fonte, e do vocabulário correspondente. O Lakoff e o Johnson apresentam um estudo sobre o papel das projeções na modelagem cognitiva. Dizem eles, a essência da metáfora é a compreensão e a experiência de uma coisa em termos de outra. Então, para a gente ilustrar esse tipo de projeção conceitual, quando a gente diz, por exemplo, digerir suas ideias, ou então devorei o livro, isso é uma metáfora muito comum, né? Nossa, devorei o livro em 2 dias. É uma metáfora, se a gente for pensar bem, uma metáfora bem cotidiana e nada literária, né? A gente transfere, na verdade, quando você diz devorei um livro, você transferiu informações de um domínio, que é a alimentação do corpo, para um outro domínio, a alimentação da mente, da alma, do espírito, né? O enriquecimento da mente, enfim. Sendo que normalmente nesses tipos de construção você tem um primeiro domínio com conceitos mais concretos do que o segundo, né? E essa metáfora permite então a gente reconfigurar, reconceitualizar do intangível em termos do tangível. Vamos continuar vendo aqui. Olha só esse esquema no nosso slide. Nele a gente vê uma possível representação esquemática desse tipo de projeção. Então está ali, devorei o livro, e você tem esse conjunto de esquemas em cima. Assim como o alimento que ingerimos e digerimos sustenta e fortalece o nosso corpo físico, o conhecimento que adquirimos nos fortalece a alma. Então isso vem desse primeiro domínio, né, que é do alimento, coisas que a gente come, e você transfere para esse outro alimento, figurativamente falando, que é o livro. Na verdade, não o livro, mas o conhecimento que ele representa, né? As ideias contidas em palavras são empreendidas da mesma forma que o alimento é digerido. E aí você tem todo esse esquema configurando esse modelo, né, de representação da metáfora. Podemos nos perguntar, por exemplo, como é que essas projeções metafóricas estão presentes em nossa linguagem cotidiana e não restritas à linguagem literária, como por muito tempo se pensou, né? Além disso, outra coisa que a gente precisa ressaltar é a conexão de um domínio com o outro, e essa conexão acontece de forma automática, porque você não tem consciência das projeções enquanto você as realiza. E ao tratar dessa abordagem cognitivista da metáfora, a gente acaba se questionando: como então vamos definir a metáfora? Ou ainda, por que voltar a esse tema tão repetido, já tão explorado em diversos níveis, em livros didáticos, etc. Olha, a resposta para a segunda pergunta, na verdade, ela é muito simples. A gente resgata esses assuntos dentro da semântica cognitiva porque desde o início da década de 90, na verdade, da década de 80, né, um novo paradigma em linguística surgiu como uma alternativa à teoria gerativista.
E esse paradigma vem propondo uma maneira nova e estimulante da gente pensar a metáfora. Principalmente, não só a metáfora, mas também a metonímia, né? Trata-se de um arcabouço que hoje chamamos de linguística cognitiva. Então, na verdade, essa resposta depende diretamente da resposta à primeira questão. Como definimos a metáfora? Né? A definição de metáfora vai depender sempre da perspectiva que você adota. Se você adota uma perspectiva cognitivista, então nós temos essa perspectiva de uma projeção de um domínio conceitual a um outro domínio que cria então uma nova imagem. Vamos ver aqui como é que a gente trabalha com essa recriação dos sentidos, né? Porque basicamente a metáfora e a metonímia são isso. São processos em que os sentidos são recriados. Nesse processo, a alteração da perspectiva sobre os participantes de eventos ocorrem dois fenômenos que nós vamos chamar de metáfora e metonímia. E é bom a gente lembrar que acontece também transferências de sentido que ocorrem ao longo do tempo. Isso, é claro, que fica ao encargo de uma outra área da semântica, que é a diacrônica. Mas não custa lembrar, por exemplo, que do latim a palavra luxus significava entorce. E é por isso que quando você torce o pé ou qualquer outra articulação do corpo, você está sujeito a uma luxação. Luxus, luxação. Só que, por transferência, também se gerou a palavra luxo e luxuoso. Ocorre, então, aí uma transferência de sentidos. Uma lesão, por quê? Como que acontece essa transferência? Uma lesão nada mais é do que um erro nos movimentos. Um movimento errado te leva a uma lesão nas suas articulações. Por processo metafórico, a palavra luxo passou a indicar também despesas supérfluas ou coisas igualmente erradas, coisas exageradas que não são necessárias, segundo o senso comum. E isso mudou a perspectiva, que se deslocou do corpo humano para uma atividade de outra natureza. Então, continuando nessa perspectiva da metáfora na abordagem cognitiva, esses principais postulados que eu trago para vocês, bem resumidinho, foram desenvolvidos pelo Lakoff e pelo Mike Johnson. Essa perspectiva também deu origem ao que hoje chamamos de teoria da metáfora conceitual. E aí eu vou tentar fazer um contraponto entre essa teoria da metáfora tradicional com a metáfora conceitual. Então, vamos pensando lá no tradicional, fazendo uma retomada para a gente chegar no modelo cognitivista e fechar essa comparação. Na perspectiva tradicional, então, a metáfora ela é conhecida desde Aristóteles e ela é, de fato, uma das figuras de linguagem mais estudada nos livros didáticos, em todos os níveis. Ela também representa um vínculo com a tradição dos estudos da língua, não é? Citada com abundância na teoria literária e presente em diversas obras. Só que nessa perspectiva ela é vista como a essência da linguagem poética, porque se afastaria, segundo essa perspectiva, da natureza denotativa da linguagem cotidiana. Diz o que as coisas de fato não são e está relacionada à conquista da imaginação, resultante dos insights criativos, coisas dos gênios escritores, né? Aliás, o Aristóteles se referia a ela como a marca do gênio, visto que para dominá-la, segundo ele, não era para todos. Sendo então, nesse caso, um atributo exclusivo de textos literários ou textos expressivos especiais de um modo geral, né? Veja aí no slide umas palavras do João Cabral de Melo Neto. Salvo a grandiloquência de uma Sheyle impondo interina outra linguagem, um rio precisa de muita água em fios para que todos os poços se enfrasem. Veja que isso é uma metáfora literária. O discurso fluente, então, de uma obra, de um autor, é caracterizado como um rio, ao mesmo tempo em que a fala fragmentada é caracterizada como poços de água paralítica. Mas, gente, a questão é que nessa perspectiva que eu estou lhes apresentando agora, da metáfora do ponto de vista da semântica cognitiva, a gente compreende a metáfora de uma outra forma. Ela não está restrita ao universo literário, ela não é apenas óbvia. É claro que realmente nas penas do escritor, no gênio, né, que o Aristóteles fala,
ela ganha outros contornos e outros coloridos. Mas não podemos esquecer que nós falamos metáfora também. E falamos muitas metáforas todos os dias, em média 4 por hora, quando estamos conversando. Então, essa linguagem do cotidiano, a nossa língua do dia a dia, também produz metáforas. Olha um exemplo, João entrou em depressão, João saiu da depressão, João está em depressão. Por que chamamos isso de metáfora? Porque, na verdade, o acometimento de uma doença não poderia, de uma certa forma, ser expresso por um verbo indicando um movimento como entrar ou sair, né? Não há, nesse caso, um uso linguístico realmente muito expressivo, especialmente expressivo. Na verdade, é um uso banal, corriqueiro, mas apresenta uma relação analógica que pode ser verificada. Se no primeiro exemplo, o discurso, aquele do Cabral de Melo Neto, é comparado a um rio, no segundo, no exemplo do João entrou em depressão ou está em depressão, os verbos, inclusive os verbos de estado, como estar em, né, é entendido como um lugar físico. A depressão é entendida como um lugar físico. Entrar em, sair de, você usa esses verbos para indicar lugares. Estar em algum lugar também. São verbos que estão relacionados a lugares e, no entanto, você está relacionando a uma doença. Isso é muito interessante, porque isso nos mostra que a metáfora, sim, está fortemente associada à linguagem ordinária, aquela língua do dia a dia, do cotidiano. Então, a linguística cognitiva não enxerga a metáfora como um índice de genialidade, aquela coisa da pena do escritor genial, não é? Porque ela é produzida por qualquer um de nós, né, que não apresente déficit de linguagem. Então, ela não pertence só aos textos literários, ela está, inclusive, presentemente na nossa língua do dia a dia, com bastante abundância. A perspectiva tradicional vai dizer, então, que a metáfora é uma figura de linguagem, um recurso opcional, não é? Usado para enriquecer, para enfeitar, adornar um texto. Já dentro da linguística cognitiva, não. A metáfora não é um ornamento, não é uma figura, mas ela é, na verdade, um processo mental. Esses autores vão dizer, inclusive, que a nossa língua, a nossa comunicação se dá por metáforas. Então, a natureza da língua humana seria, então, metafórica, digamos assim. Muitas vezes, então, ela não é opcional, mas ela é necessária para que se organize o próprio sistema conceptual humano. O Lakoff faz essa comparação, né, entre as metáforas, estrito sensu, e as expressões metafóricas. A primeira seria a relação analógica inscrita na mente, ou seja, nós pensamos de modo metafórico. E a segunda, as expressões metafóricas, seria a manifestação ou a concretização linguística particular de uma metáfora. Vejamos aqui os exemplos nos nossos slides. Eu fiz aqui um pequeno apanhadozinho para mostrar para vocês as diferenças de um ponto de vista e de outro, né? Usando ainda aquele exemplo em que se estabelece uma relação analógica. Estados, então, são lugares. Por isso que usamos verbos locativos denunciando essa relação analógica. Um outro exemplo, né? Ele está num estado de nervos que só vendo, ou ele continua em coma, ele permanece em coma. Veja que agora, então, nós conseguimos fazer essa diferenciação dos dois pontos de vista sobre o mesmo objeto, que é a metáfora. Enquanto a visão tradicional a vê como a marca do gênio, a visão cognitivista a vê como o princípio da língua mesmo, usada por todo mundo. Enquanto a visão tradicional a vê como específica de textos expressivos especiais, sobretudo os literários, na visão cognitivista ela é praticamente constitutiva da linguagem ordinária, a nossa linguagem do dia a dia. Na visão tradicional ela é um fenômeno da linguagem, na visão cognitivista ela é uma visão primariamente do pensamento, na visão tradicional ela é um enfeite, né, um ornamento linguístico, e na visão cognitivista ela é a responsável pelos processos centrais da cognição humana. Então, esses autores vão fazendo também uma definição da metáfora a partir do que ela não é, para depois apresentar o que ela é. É o caso do Lakoff e Johnson, que vão dizer que a metáfora não é esse dispositivo retórico
não é um fenômeno secundário, não é uma relação entre o sentido literal e o sentido figurado, e também não é uma propriedade de algumas expressões em particular. Ao contrário, vão dizer aquilo que ela é. Um fenômeno conceitual que não necessariamente está ligado a expressões linguísticas, tanto é que nós vamos ver bastante imagens com esses conceitos ali, tá? Um mecanismo cognitivo básico e muito difundido, que a semântica não deve ignorar. Ele é um entendimento de domínio de experiência em termos do outro, e é também uma projeção do conjunto de correspondências entre um domínio-fonte e um domínio-alvo. Gente, então é isso, ficamos por aqui. Retomamos esse assunto na próxima aula, aula 9, parte 2. Até lá!